Glória a Deus. Eu vou pedir a você que abra a sua Bíblia em Atos 4, de 1 a 31. Nós vamos andando no texto para que ele nos explique, nos mostre qual é o desejo do Senhor com esse trecho da palavra. Então, mantenha aberto, porque nós vamos conversando sobre alguns versículos. E talvez na tela vai aparecendo os versículos, mas é bom que você tenha aí, folheando a tua Bíblia, Atos 4, versículo 1 ao 31. Nós não vamos fazer a leitura primeiro, nós vamos caminhando no texto. Atos 3 e Atos 4 é uma continuidade. Começa com Pedro e João indo ao templo para orar e encontram um homem que há 40 anos está ali. Aleijado, não tinha como se mover, precisava dos outros e ali ele pedia esmola. E ele olha para estes homens, vê Pedro e João e de repente ele sente que vai receber algo, né? E de repente estes dois homens olham para ele, olha, nós não temos nem prata e nem ouro, mas o que temos, isto te damos em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E não é que o homem andou? E aí a história de Atos 3 e 4 continua, porque logo após este milagre, quando este homem que, à margem da sociedade, estava sendo hostilizado muitas vezes, como ele, nascido aleijado, né, nascido com uma deficiência física, não podia andar, então ele já era preterido da sociedade, e a sociedade religiosa que mandava na época, os judeus acreditavam que se alguém nasce assim, é porque ou ele ou os pais dele que pecaram, e por isso ele tinha uma maldição. Então, se ele tinha uma maldição, não podia frequentar o templo. Se ele não podia ir ao templo, ele não podia orar. Se ele não podia orar, ele não fazia parte do judeu. Então, este homem estava totalmente à margem da sociedade da época e tinha que mendigar. E, de repente, ele é liberto, não precisa mais de esmola, porque o que ele precisava não era de esmola, ele precisava de dignidade, e Cristo traz dignidade para a gente. E aí, a história continua com eles, com este homem, saltando, fazendo a maior festa, porque judeu, quando as coisas acontecem, faz maior festa. E aí eles pregam o evangelho. E Pedro faz um sermão extremamente duro. O sermão é o seguinte: vocês mataram Jesus Cristo, mas Deus o ressuscitou. Vocês precisam se arrepender da sua postura perversa. Arrependam enquanto tem chance. Enquanto ele estava pregando, terminando o sermão, começa então a história do capítulo 4. Essa pregação, esse ato, esse milagre e depois a pregação causa um rebuliço de tal maneira que gera uma irritação aos líderes religiosos da época. E o que eu queria tratar hoje é as consequências da pregação do evangelho. Quando o evangelho é pregado, vai causar algumas coisas. Não tem como ficar inerte. O evangelho é dínamos, é poder de Deus. E quando o evangelho é pregado, ele traz consequências a mim, a você e ao mundo. E o que aconteceu em Atos 4 também está acontecendo na nossa realidade de mundo hoje. Eu ouvi uma palestra um tempo atrás, o pastor Claudino até fez essa palestra sobre o mundo VUCA. VUCA é uma expressão americana para dizer de um mundo volátil, um mundo complexo, um mundo incerto e um mundo ambíguo. É um mundo em erupção, um mundo louco e um mundo contrário a Cristo. O mundo hoje é a mesma coisa. É um mundo que é contrário a Cristo e a sua mensagem, a mensagem do Evangelho. Portanto, quando se prega o evangelho, se vive o evangelho, naturalmente vai encontrar uma resistência, uma hostilidade com relação ao sistema que o mundo diz. Então estavam eles pregando, e de repente, versículo 1 e 2, olha o que acontece.
Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. E eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Quem eram esses líderes religiosos? O capitão do templo, uma espécie de polícia religiosa da época. Este homem era responsável por manter a ordem e manter a lei do templo e não haver balbúrdia nem bagunça na questão religiosa. Então, ele estava lá para manter a ordem no templo, porque isso tudo aconteceu no templo. O homem é curado no templo, perto do templo, ele estava perto do templo. Os saduceus eram um pessoal que agora entrou em cena para infernizar a vida de Pedro e João. Porque no ministério de Jesus, quem infernizava a vida de Jesus era quem? Os fariseus. Agora os fariseus ficaram quietos e agora entraram os saduceus. E eles entraram exatamente em cena porque os saduceus eram uma espécie de classe dominante rica, né? Um burguês opressor, né? Que detinha também o conhecimento e ele era um grupo de pessoas que dominavam religiosamente junto com os fariseus e também com os sacerdotes. E esse grupo tinha duas coisas que eles acreditavam plenamente. Primeiro, que a era messiânica tinha acontecido na época dos Macabeus. Então, esse negócio de Jesus de Nazaré ser Messias, isso não existe. E uma segunda questão, eles não acreditavam em ressurreição. Era aqueles cristãos ou crentes, eles não eram cristãos, mas são os cristãos hoje que não acreditam em milagre, que não acreditam em ressurreição, que não acreditam em nada que seja diferente do que ele pode apalpar. Chamado de liberais. Gente que não acredita em nada. Jesus é um bom exemplo e a gente deve segui-lo, mas quando se fala no poder de Deus, o cara volta atrás. Saduceus era bem um grupo cético. E estes ficaram extremamente irritados, e o que trouxe irritação para eles foi exatamente porque Pedro e João estavam pregando duas coisas. Primeiro, que eles estavam ensinando o povo. Ensinando o quê? O evangelho. Ensinando, olha, não deixa a vida te levar, não. Seja levado por Jesus. Olha, depois da morte, não é simplesmente morte. Tem algo. Ensinava para o povo que se não houver um sacrifício, não houvesse o sacrifício de Jesus, não haveria remissão de pecados. Estava ensinando para o povo que não adiantava eles serem bonzinhos, seguirem uma religião, eles precisavam de Jesus Cristo. Eles estavam ensinando para o povo a verdade do Evangelho. Quando se ensina a verdade do Evangelho, mexe no status quo, mexe na estrutura religiosa, mexe no domínio. Olha, você não precisa vir toda sexta-feira entregar alguma coisa, dar dinheiro na igreja. É Jesus Cristo. Opa! Isso já incomoda os líderes religiosos, porque tira do domínio deles. Graças a Deus, nossa época, nós não estamos vivendo isso. Graças a Deus, nós não temos líderes religiosos que estão interessados no seu dinheiro. Graças a Deus, nós não estamos em líderes religiosos que não querem que você aprenda a palavra, porque se você aprender a palavra, você vai discutir com eles. Graças a Deus, discutir não, você vai enfrentá-los na palavra. Graças a Deus, nós não estamos vivendo gente de vender fé. Graças a Deus, nós não temos estruturas religiosas que mantêm você na ignorância para poder te dominar. Graças a Deus, nós não estamos vivendo esse tempo. Mas eles estavam. E quando um homem simplesmente cheio do Espírito Santo, que antes era um covardaço, que quando Jesus foi para ser crucificado, ele disse, eu nem conheço esse cara. E por causa do Espírito Santo se torna outro homem. E vai dizer, olha, vocês que mataram. Por causa disso, por causa dessa pregação do Evangelho, este homem então sofre as consequências. Então essa pregação mexe com as estruturas. Começa a pregar o Evangelho e você vai ser perseguido por quem? Exatamente por quem não deveria estar perseguindo você. Os líderes religiosos.
as pessoas que acham que detêm o poder. E é isso que acontece no versículo 3. Qual a consequência da pregação? Primeira consequência é a irritação de gente que deveria estar dizendo, é verdade isso aí. Mas a segunda consequência da pregação do evangelho é perseguição, é prisão. É algum tipo de hostilidade que você vai receber e que eles receberam. Versículo 3. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas graças a Deus que essa pregação do evangelho que produz a perseguição, e nós não sabemos o que é isso, porque nós vivemos num país extremamente aberto e democrático, mas eu quero dizer para você que quando você se posicionar no evangelho de Cristo, você vai receber algum tipo de reprimenda, algum tipo de hostilidade. Você não vai brigar com ninguém, você não vai ser crente chato, sabe? Crente chato. Crente chato, eu peço para que Deus me livre de ser um crente chato e de ter crente chato comigo. É insuportável o crente chato. É aquele que você fala uma coisa e fala, mas na Bíblia não está isso. Não, ó, você está em pecado. Esse é muito chato. Insuportável. Eu já fui assim. Deus me livrou. Né? Mas eu estou dizendo daquele que vai se posicionando, a própria vida dele vai se posicionando. Você já passou por uma situação onde você começou a se posicionar pelo Evangelho de Cristo e começou a receber algum tipo de retaliação? Olha lá. Está acontecendo, acontece naturalmente. E aí, eles são presos, mas aleluia, porque se produz perseguição, produz salvação. O gostoso do versículo 4 é que ele vem com essa ação de dizer, mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. Naquele momento, aquela pregação, veja, a primeira pregação que acontece em Atos 2, 3.000, lembra? A segunda pregação que acontece, 4.000. E os historiadores e os comentaristas dizem que esses 4.000 são uma contagem judaica, portanto, só de homens. Isso quer dizer que poderia ser muito mais. Por baixo, umas 8.000 pessoas. Augusto Nicodemos diz que o homem prega um sermão e 4.000 se converte. E às vezes nós precisamos pregar 4.000 sermões para uma pessoa se converter. Esse é um milagre de Deus. E aí, olha só o que acontece. Pessoas se convertem. 5.000, perto de 5.000, 4.000. Algumas traduções colocam como 4.000. Essa consequência da pregação do Evangelho. Gente que entende a mensagem do Evangelho e mudam de vida. Aleluia por isso. Mudam de vida, mudam de contexto, mudam de história, mudam de perspectiva, mudam de cosmovisão, começa a ver a vida pelos olhos de Cristo. Essa é a coisa mais maravilhosa que alguém pode ter. É quando você olha para o problema na perspectiva de Cristo. Você já imaginou como é que Cristo vê o teu problema? Você já imaginou como é que Cristo vê o mundo? Alguma coisa que a gente chora, ele ri. Fala, pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. E aí, olha só o que produz, uma terceira ação. Produz a oportunidade de testemunho. Talvez quando você faz a leitura desse texto, você não consegue enxergar oportunidade de testemunho. Você está vendo aqui que a consequência é sofrimento. Mas eu quero que você ouça comigo, atente à leitura, olha para a tua Bíblia, versículos 5 e 6. E a gente perceber ali as oportunidades de testemunho. A pregação pode trazer perseguição, mas traz salvação e traz oportunidade de testemunho. Versículos 5 e 6. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Versículo 7. E mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los, fazendo uma pergunta: com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso?
Quando a gente vê o nome desses poderosos aqui, a gente treme. E eu queria só que você desse uma entendida no contexto aqui, eu vou tentar trazer para a nossa época. Esses líderes e autoridades religiosas compunham um grupo chamado Sinédrio. Grupo de 70 pessoas, líderes da cidade, que mandavam e desmandavam. Era o STF do Brasil hoje. Você imagina você diante do STF. E presidido não pela Carmen Lúcia. E você tendo que se defender. O Anás, ele era o sumo sacerdote, mas estava destituído e quem mandava era o Caifás. E diz a história que esses 30 anos aqui, de história que acontece o livro de Atos, em 30 anos mudaram 28 sumos sacerdotes. Detalhe, hein? Continuavam ganhando e exerciam poder, porque Anás já não era mais o sumo sacerdote. Quem mandava era o genro dele. Opa, genro, projeto de poder. Né? Todo mundo mamando. 28 sumos sacerdotes, mais ou menos de 4 famílias só. Ninguém sabe dessa história aqui, né? Não deve ser projeto de poder. Esse João, que é comentado aqui, era provavelmente um outro filho do Anás, nepotismo. Esse Alexandre é desconhecido, então devia algum favor, alguém devia um favor para ele, era cabide de emprego. E aí, esses outros membros da linhagem aqui, era um governo de coalizão. O Brasil representado aqui. E é diante desse cenário que vai dizer para eles com que autoridade, com que poder, em nome de quem vocês estão fazendo o que estão fazendo. E é nesse momento que a pregação do Evangelho se torna cheia de autoridade e de poder. Um homem, diante do STF, está dizendo a todo aquele sistema religioso que agora vocês fizeram uma pergunta, vocês me deram a deixa, e agora eu vou falar. E aí ele dá o testemunho. Não perde a oportunidade. Entende que a crise é a oportunidade. A crise, a luta, o problema, a dificuldade, a hostilidade que você está enfrentando é sim a oportunidade, não é crise. Não é o momento de você parar, não é o momento de você deixar a sua vida ser levada pelas questões. Não, se você está vivendo o Evangelho de Cristo, está vivendo um momento onde há uma ação contrária a você, é hora de você entender o projeto de Deus na sua vida. Não é para você largar o emprego, não é você brigar com ninguém, não é você criar intriga, mas é momento de testemunhar. E no caso de Pedro foi através da fala. Talvez você vai ser através do silêncio. Talvez você lá na empresa, no lugar onde você está, na sua família, seja servir as pessoas. Talvez seja você amar mais. Talvez seja você entregar um presentinho. Talvez seja você dar um abraço. Talvez seja você parar de ser hostil. É você dar o testemunho. Eu não sei qual que é a maneira como você vai enfrentar o sistema. Jesus enfrentava o sistema como? Amando. Jesus enfrentava o sistema como? Entregando os conceitos do reino, indo contrário a tudo que o sistema queria. E Pedro, neste momento, então, usa da palavra, porque lhe foi feita uma pergunta, e ele estava diante do Supremo Tribunal Federal, e ali ele deveria fazer a sua defesa. E olha só o que este homem cheio do Espírito Santo vai dizer, do versículo 8 ao 10. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas que Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Sabem que poder nós fizemos isso?
nós fizemos no poder do nome de Jesus. Aliás, o nome que vocês crucificaram, mas que Deus o ressuscitou, que seja anotado nos autos. Essa ousadia e essa coragem de um homem que há um tempo atrás estava afugentado, amedrontado, envergonhado, covardemente estava escondido, por causa do nome de Jesus, por causa do poder do Espírito Santo, em Atos 1, 8, que receberia o poder, em Atos 2, recebem o poder do Espírito Santo, se torna alguém que olha para o sistema e enfrenta o sistema e diz, olha, há sim um poder. Vocês me perguntaram, então eu quero responder. É no poder do nome de Jesus Cristo que este homem foi curado. Então, nosso testemunho deve apontar para Cristo. A minha vida deve apontar para Cristo. Quando as pessoas olharem para mim, fizerem perguntas, às vezes, verbais, mostrando, falando, ou até mesmo perguntando pela própria circunstância, o que esse crente vai fazer, o que essa pessoa, como ela vai se portar, que a nossa resposta seja a resposta mais parecida com Cristo, para que eles possam apontar para Cristo essa resposta e dizer, esse aí conhece Cristo. O nosso testemunho deve revelar a essência de Cristo. Versículo 11. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Este Jesus é aquele que é a construção, tem que ser feita em cima dela, é a pedra de fundamento. E vocês rejeitaram essa pedra e para vocês virou pedra de tropeço. Né? Em algum momento ele vai dizer isso, em outras vezes. Mas essa é a pedra que nós edificamos, é nela que nós fazemos a nossa vida, é nela que nós construímos a nossa história, é nela que nós vivemos, nos movemos e existimos. É em Jesus. Nessa hora o saduceu já está começando a ficar doido de raiva. O nosso testemunho deve apontar Cristo. A nossa fala deve ser uma fala singular em Cristo. Nossa conversa deve ser cristocêntrica. E aí, o testemunho deve ressaltar a singularidade de Jesus. Versículo 12. Grifa na tua Bíblia. É um dos versículos mais importantes do capítulo 4, é o versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Homens, autoridades que estão me ouvindo, eu estou afirmando diante de vocês que todos os rituais que vocês fizeram não salvam vocês. Homens e autoridades que estou dizendo, o fato de vocês terem conhecimento da lei não salvam vocês, muito pelo contrário, a lei os condena. Autoridades que estão me ouvindo, eu quero dizer para vocês que há uma singularidade na salvação. Ele é o único caminho. Não há outro meio, não há condição, não existe Jesus mais, Jesus plus, não existe Jesus e mais alguma coisa. É unicamente Jesus Cristo. O testemunho deste homem mostrou o quanto ele conhecia Jesus. E por causa dessas palavras enfáticas, claras, de um homem que estava diante de um poder, de uma potestade daquela época, os homens começam a minar-se da sua glória e do seu poder. Versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e João. Você imaginou João nessa hora? Você viu que está só Pedro falando. Você já imaginou como é que devia estar João? Sabe quando o irmão mais velho começa a enfrentar o pessoal e o velhinho, o mais novo fica assim? Né? João devia estar dizendo, é isso mesmo, concordo, é isso mesmo. Porque a Bíblia vai dizer que a coragem deles foi ressaltada. E percebendo que eram homens comuns e sem instrução,
ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Testemunho é o fato de você falar daquilo que você viu e ouviu. Ninguém é testemunha do que não conhece. Por isso, muitos cristãos não têm autoridade para dizer que são testemunhas de Jesus, porque não conhecem Jesus. Conhecem gente que conhece Jesus. Sabe o amigo do meu amigo? Ele é bom. Mas você já experimentou a bondade do amigo do seu amigo? Não. O meu amigo diz que ele é muito bom. Mas eu ouço pelo meu amigo. Aqui ele está dizendo, estes homens andavam com Jesus de tal maneira que a maneira como eles se portaram diante daqueles homens fizeram com que os homens começassem a perceber que ali diante deles tinha gente que sabia o que estava falando. E sabe o que as pessoas temem? Elas temem quando sabem que tem alguém que sabe o que está falando. Eu não sei qual é o seu conceito, mas eu só queria dar aqui um breve testemunho a respeito de uma entrevista que eu vi do Caio Fábio. Não sei o que você pensa do Caio Fábio, teve a sua história, mas eu sou daqueles que não jogam a criança com a água e com a bacia fora. Deus usou e usa muitas vezes este homem, porque, na verdade, não é ele. É Deus. E ele foi lá no Pânico. Quem conhece, é um programa da Jovem Pan, né? Extremamente sarcástico. Um programa de caras jovens, assim, que gostam de tripudiar em qualquer situação. E você sabe que religião é um negócio maravilhoso para tripudiar, para tirar sarro, e ele é um pastor. Mas a partir do momento que ele começou a conversar e falar, os caras começaram, não houve uma crítica, não houve nenhuma algum tipo de reprimenda ou algum tipo de sarcasmo. Muito pelo contrário, alguns começaram a se revelar que já iam na igreja quando era criança. Falaram, não, eu sou... Sabe o que eu percebo nessa história? Eu percebo que o mundo tem se levantado contra nós e nos calado, não é porque o sistema é forte, é porque do lado de cá nós acabamos nos acovardando. E nós não temos a autoridade de dizer, eu conheço o que eu estou falando. Eu sei quem é Jesus. Eu fui numa aula de conversação, e a aula de conversação era sobre UFOs, questões paranormais e sobrenatural. E o professor perguntou para mim, perguntou em inglês, e eu tenho meu inglês maravilhoso, he's very good. Eu não consegui expressar, mas você disse, eu acredito, I believe, eu disse para ele. E ele disse, oh, ok, você acredita em UFOs? Eu falei, UFOs não. Mas eu acredito em coisas sobrenaturais. Aí ele falou, é? Daí uma menina perguntou para mim, você já viu alguém possesso? Eu falei, já. Aí ele, E nessa história eu comecei a perceber o seguinte, quando teve uma roda, daí eles perguntaram assim, alguém tem uma história sobrenatural? De terror, assim, né? Eu pensei, cara, agora eu vou puxar minhas histórias de expulsão de demônios, situação que você passa, como pastor, de vez em quando acontece. Quando eu comecei a contar, os meninos tinham uns meninos de 17, 16, um olho desse tamanho. E eu fiquei pensando, olha só que coisa, eu estou aqui numa aula, que vim aqui para tentar aprender uma língua, e de repente Deus está me usando para poder mostrar que toda essa história, toda essa coisa do mundo é tão vazio. Gente que acha que tem poder, mas diante do poder de Deus, ficam cegos. Paulo estava lá, Saulo, ostentando uma questão, achando que ele estava certo. E aí, de repente, Jesus vem e fala assim, ei, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E ali, ele vira um gatinho. 2 homens, diante do Supremo Tribunal Federal, faz aqueles homens ficarem calados.
por causa da singularidade de Jesus, porque diziam que conheciam Jesus e estavam testemunhando do que viram e ouviram. O testemunho deve mostrar, destruir os argumentos e os achismos. Olha o versículo 14, 15 e 16. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Aqui está a frase clássica: contra fatos não há argumentos. Toda a tese dos saduceus cai por terra. E o fato do poder de Deus se manifestar na vida daquele homem que 40 anos estava deficiente físico, e ele foi curado miraculosamente, fazia com que aqueles homens tivessem autoridade para dizer: olha, foi no nome de Jesus, é este nome que tem poder, e é somente por este nome que há salvação. Glória a Deus por isso. O testemunho desses homens deixa a gente cativo da verdade. Estes homens expuseram a mentira daqueles homens que estavam no poder. A verdade do Evangelho libertou Pedro e João de uma acusação indevida e colocou aqueles homens numa situação de se justificarem. Nós não temos o que dizer. Os nossos manuscritos não valem nada nessa hora. As nossas teses, as nossas construções, os nossos conceitos de vida, os nossos achismos. Eu não concordo com isso. Isso não funciona. O fato é que um homem estava lá, andando. Irretocável milagre. E aí, versículo 17 ao 22, mostra essa verdade do Evangelho de Jesus, que não pode ser parado, nem pode ser retalhado, nem pode ser destruído. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre este nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. É uma piada. Vocês sabem com quem vocês estão falando? Nós é que mandamos aqui. A partir de agora não falem mais nesse nome. E eles acharam que por causa disso, é verdade, a gente não pode. E a resposta de Pedro e João é uma resposta que nos mostra aonde está a verdade. Responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. E depois de mais ameaças, eles o deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Contra os fatos não há argumentos, e esses fatos poderosos expõem a verdade do Evangelho de Jesus. E nós podemos olhar para essa situação e dizer assim: como é que vocês querem que eu pare de ser, de fazer, de viver, de pregar aquilo que eu creio? Eu não posso deixar de falar daquilo que eu vi e ouvi. Eu sou testemunha. O meu Jesus, antes de subir aos céus, me reuniu com os outros queridos e disse para mim: vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu estou vendo isso acontecer agora em Jerusalém. Eles estão ainda em Jerusalém. Eu já estou vendo acontecer em Jerusalém. Imagine
que vai acontecer no resto, no confim da terra. Vocês não podem falar para eu parar de falar daquilo que eu creio, porque o que eu creio é o que eu vi, eu experimentei, eu vivi, e eu sei que o meu Redentor vive. Testemunho gera testemunho. Eu vejo a glória de Deus em mim e eu começo a contar a glória de Deus para o outro começa a ver a glória de Deus nele. Versículo 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos lhes tinham dito. E quando a gente lê esse versículo 23, sabe qual é o pensamento que a gente tem? Eles chegaram lá e falaram assim, rapaz, o negócio está feio. Acho melhor a gente sair de Jerusalém, porque a coisa está complicada. Não, eles chegaram dizendo assim, gente, tava os caras lá do Supremo, todo mundo com as togas, nós olhamos para eles e falamos assim, nós não podemos parar de falar daquilo que Jesus mandou a gente dizer. E sabe o que eles fizeram? Não, nada. Mandaram a gente embora. Isso é o poder de Deus, isso encheu o coração daquele pessoal que estava ouvindo. E sabe o que eles fizeram? Uma oração. Agora você imagina que oração que eles fizeram. Graças a Deus, Senhor. Ainda bem. Ai, meu Deus, eu estava tremendo já. Falei, ai, o que eu fiz? O que eu fiz? Por que eu fui abrir a minha boca grande? Agora os caras vão vir em cima de mim. Estou perdido. Vou ser processado. Falei mal do sistema. Senhor, por favor, não deixa que eles venham atrás da gente, por favor, não deixa, Senhor, que eles não achem o endereço, que o cadastro esteja errado, que eles não encontrem a gente. Foi essa a oração que eles fizeram? Vamos ver qual a oração que eles fizeram. Versículo 24 até o 28. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo teu Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfureceram as nações e os povos conspiraram em vão? Os reis da terra se levantaram e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Deus, a nossa oração é o seguinte, nós estamos vendo e percebendo, não há como negar, tu és Deus, e tu tens todo o poder sobre a terra, o Senhor criou todas as coisas, inclusive o Senhor é tão soberano, que até estes homens vindo contra nós, e vindo contra o teu servo Jesus, e matando Jesus, estava de antemão no teu poder e a tua vontade, que assim acontecesse de antemão. O Senhor sabe de todas as coisas, e o Senhor sabe o que está acontecendo conosco. O Sinédrio poderia fazer ameaças, proibições, tentar silenciar, mas a autoridade deles era no nome de Jesus, e eles estavam cheios de coragem. Os decretos de Deus jamais acabam, porque os decretos de Deus são verdadeiros. E aí, eles fazem aquilo que é a cereja do bolo dessa passagem de Atos 4. Versículo 29 ao 31. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar, realizar sinais, maravilhas, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Essa foi a oração que eles fizeram. Não é, Senhor, nos livra dessa situação. Senhor, nós abrimos a boca e agora a coisa vai sobrar para nós. Agora vai haver perseguição. Senhor, minha família, minha casa, minha história, como é que vai ser? Vou perder meu emprego. Senhor, tu és o soberano sobre todas as coisas. Então tem 3 pedidos na oração. Não é por emprego, não é por esposa, não é por qualquer outra coisa. O primeiro pedido é que Deus olhasse as ameaças deles. Do tipo, vocês estão falando comigo? Fala com o chefe.
o Senhor vai pedir contas para eles das ameaças que eles estão fazendo para nós. Segundo, não alivia não, Senhor, mas só capacita a gente para poder fazer a obra do ministério. Nós não estamos pedindo para o Senhor aliviar a situação, nós estamos pedindo para o Senhor nos capacitar para continuar fazendo a obra do Senhor, porque essa adrenalina eu não quero perder nunca. Porque essa coisa louca de ver o poder de Deus agindo sobrenaturalmente no meio de circunstâncias e situações, as águas paradas e o Senhor movendo as águas, esse negócio é bom demais. Ver o Senhor agindo diante de coisas impossíveis de acontecer, isso eu não quero perder. Eu não quero perder de vista que teu nome tem poder. Eu não quero perder de vista que o Senhor tem poder para transformar a vida das pessoas e que o maior milagre é exatamente a transformação do caráter das pessoas. Eu não quero perder isso, Senhor. Só capacita a gente para continuar falando do teu evangelho. E tem outra coisa. Estende a tua mão e continua fazendo o teu poder agir por meio dos milagres e sinais que o Senhor está fazendo para evidenciar o teu nome no meio dessa geração incrédula e perversa, que ficou em meio de uma lei morta, sem sentido nenhum, e que não quer viver o evangelho do Senhor, não te reconhece Jesus como Deus, não sabe que o Senhor tem poder sobre os mortos e sobre a vida e sobre a morte. É este nome que eu quero pregar. E aí a gente percebe que o lugar onde ele estava tremeu. E a Bíblia diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Sabe qual é o problema da igreja hoje? Nós estamos cheios de muita coisa. Estamos cheios de empolgação, cheios de performance, cheios de dança, cheios de agito. Mas o poder de Deus não é para isso. O poder de Deus é para aquele momento da tribulação. O poder de Deus é para aquele momento onde você é testado. O poder de Deus é exatamente no momento onde você tem que olhar para alguém e perdoar. O poder de Deus é exatamente para aquele momento que você tem que se calar. O poder de Deus é exatamente para você fazer contrário à sua carne faz. Esse é o poder de Deus. É para isso. É isso que dá testemunho. As pessoas lá fora estão espantadas com o que veio na igreja e que diz que é o Espírito Santo. Muito barulho, muito agito, muita gente e muita coisa que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Mas o que o povo está precisando ver é poder de Deus. Gente que tenha coerência e testemunho. Pregação do Evangelho é ensinar o povo e proclamar que Jesus Cristo está vivo e que um dia vai voltar. E sabe que isso acontece? É mais ou menos um ciclo. Isso traz irritação, mas também traz salvação, mas traz perseguição, mas traz conversão, e traz pregação, e traz testemunho, e traz milagre, e traz poder, e traz perseguição, traz conversão, traz testemunho, traz milagre, e assim vai acontecendo. Até um dia que ele volte. Por isso, nessa noite, eu quero orar com você. E a minha oração é, primeiro, a sua vida deve girar em torno de Jesus Cristo. Seus bens, suas coisas, sua história, seus projetos devem girar em torno de Jesus Cristo. Segunda, verdade. Você deve entender que você é testemunha de algo que Jesus fez e faz na sua vida. Embora seja a salvação a coisa mais importante que Jesus fez na sua vida, Jesus não está preso ao passado da salvação. Ele é poderoso hoje para continuar fazendo maravilhas no meio do seu povo, para que tenha autenticidade a nossa pregação. Tem gente que fala o que não vive. E tem gente que vive, mas não fala.
Tem gente que se omite de fazer. Jesus está nos ensinando que quando nós somos cheios do Espírito Santo, Ele vai nos levar às oportunidades. E nem sempre oportunidades são coisas fáceis. A oportunidade que Pedro e João teve de pregar o Evangelho foi sempre diante de hostilidade. Foi sempre diante do STF, sempre diante de gente gritando o contrário. O mundo é VUCA. O mundo é volátil, complexo, incerto, ambíguo. É o mesmo mundo de nepotismo, de governos corruptos, de corrupção em todos os sistemas, uma corrupção endêmica. O sistema está aí. O Senhor está querendo levantar gente que possa ter coragem de dizer a verdade do Evangelho. O Evangelho liberta quem o Espírito Santo quer libertar, mas aprisiona também. Mas quem é preso pelo Evangelho, como Pedro ficou na prisão, e como tantos outros mártires do Evangelho, se alegram. E fazem uma oração: Senhor, não alivia não. Quero continuar vivendo isso, porque sem isso não faz sentido. Talvez seja a sua vida tão sem graça, porque o seu Evangelho é de sem graça. Talvez a sua vida não faz sentido porque você não experimentou o sentido que é Jesus. Talvez você está em busca de um milagre, sendo que Cristo é o maior milagre. Talvez você está reivindicando algumas coisas para Deus fazer, sendo que na verdade Ele é o soberano sobre todas as coisas. Que tal você agora experimentar seu milagre de Deus na vida das pessoas? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra do Evangelho pregada, que traga transformação na vida de cada um de nós nessa noite. Que a nossa semana seja semana de evidências do Teu poder. Que essa semana seja evidência de transformação, de milagre em nós. Pai, faz transformação do nosso caráter. Faz transformação dos nossos pensamentos. Pai, vai fazendo um limpa em nós. Deus, vai limpando com o Teu Espírito toda a mágoa, toda a angústia, toda a falta de perdão, todo conceito equivocado, todo pecado oculto, todo pecado de estimação, para que a gente possa conhecer o Senhor sobrenaturalmente, no nosso quarto de oração, no nosso momento íntimo contigo, para que quando as pessoas pedirem a razão da nossa esperança, nós possamos com autoridade dizer daquilo que ouvimos e vimos e experimentamos, e assim isso ser testemunho poderoso, que as pessoas possam dizer: eles parecem que não têm conhecimento, mas eles andam com Jesus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz hoje e sempre. Amém, amém e amém.